Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. Quem é do mundo da corrida sabe que esse mercado vai muito além do lançamento de tênis, roupas esportivas, assessorias, tem ainda acessórios, inscrições para corridas, suplementação. É por isso que o Modo Corrida recebe aqui no estúdio Otávio Domiti, que é CEO da Liquids, a fabricante brasileira de isotônico. Otávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Você comentando aqui, né, sobre a quantidade de coisa envolvida nesse mundo da corrida me fez pensar, né, que quem entra acha que é só um tênis, aí daqui a pouco vai descobrindo que tem um relógio, tem o shorts, daí tem o óculos XYZ. Começa com tênis. Começa com tênis, o investimento e enfim, sempre tem razões e situações aí para ir melhorando e comprando mais coisas. Mas enfim, desculpa te interromper, que eu achei interessante você falando isso, né? E quem está assistindo o episódio provavelmente está se perguntando, o que tem na caneca do Otávio? Água ou isotônico, ou Liquids? Olha, aqui agora me serviram uma água geladinha deliciosa, mas muito provavelmente em breve eu vou me servir com Liquids. Eu já fui para academia hoje, corri um pouquinho. Acho que eu preciso em breve repor aí os sais minerais, então com certeza eu vou misturar um Liquids aqui em breve. A gente vai falar muito sobre isso. Claro. Você já se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora. Ativa o sininho, dê um like, deixa comentários, sugestões de entrevistados. É importantíssima a sua participação. A gente também está nas redes sociais, no Instagram e no Spotify. Hora de ativar o Modo Corrida. Bom, quem é praticante de esporte como você, né, tem atividade física bastante intensa, de endurance, sabe da importância da hidratação. E você foi uma espécie de empreendedor e cobaia nesse projeto? Exatamente. Então, eu sempre fui muito fascinado por esporte, por performance e li muito a respeito. Amigos meus me chamam de um biohacker, apesar que eu acho que essa palavra já ficou um pouquinho batida. Mas eu sempre fui muito curioso para saber o que a gente pode fazer para melhorar a nossa performance, para melhorar o nosso bem-estar, nosso dia a dia, nosso sono, longevidade como um todo. E existe cada vez mais, né, tem muita novidade, inovação, muita história. E eu aprendi com a Liquids, né, que às vezes no final das contas as coisas mais básicas são as mais importantes, né? E eu fui impactado pela importância dos eletrólitos mais ou menos em 2016, 2017. Você é triatleta? Eu sou triatleta, fiz 3 triatlons, né? Gosto de esporte, não sou longe de ser... Não, eu fiz uma maratona e escrevi lá, eu sou maratonista. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu imagino o Marilson lendo o meu post eu dizendo que eu sou maratonista. Mas tudo bem, ele entende, eu sou um maratonista amador. Você é maratonista, exatamente, mas... É isso, eu gosto muito de esporte, adoro novidades, né? E comecei no triatlon mais ou menos em 2019, 2018, mas sempre corri, sempre nadei. E os eletrólitos, na verdade, né? Entraram na minha vida em 2016, né? Tava aumentando assim o meu volume de treino na época e eu sempre perco muito suor, né? Eu sou daqueles que a camisa fica meio branca, né? E acho que nesse momento de 2016 que eu estava treinando, acho que era uma meia maratona e talvez alguma outra, tinha alguma outra prova, assim, acho que eu estava também uma de bicicleta. Eu me vi muito cansado, tive uma série de episódios assim que estavam impactando demais assim meu dia a dia, meu trabalho, meu sono, umas situações de ansiedade. E eu como, né, entre aspas, ali, o biohacker, né, que fui vegano, vegetariano, cetogênico, né, enfim, super sistemático assim, nesse sentido, eu falei, pô, como é que pode que eu estou me sentindo mal, fazendo tudo que eu amo e tudo, né, regradinho. Não era só no desempenho da sua atividade física, né, do esporte. Era durante o dia, por exemplo. Exatamente. Principalmente durante o dia. Porque durante o esporte você consegue, né, enfim, fazer coisas ali que vão te ajudar na sua performance, né? Um gel, enfim, né? O que mais tem aí são suplementos que vão te dar mais capacidade, né? Então era pós-treino e antes do treino, no meu dia a dia mesmo. E naquela época eu tinha uma outra startup chamada Boa Consulta,
que basicamente virou o maior site de agendamento de consultas na área da saúde. Então eu passava meu dia a dia com profissionais da saúde, né? Então, naturalmente, eu fui falar com um médico do esporte, descrevi aqueles meus sintomas e ele concluiu que eu estava desidratado. Que para mim foi uma grande surpresa. Eu bebo 3 litros de água por dia, faço tudo perfeitinho. E aí eu até ri, eu falei, não, é impossível, eu tomo 3 litros de água por dia, né? Desidratação com certeza não é, doutor, né? E aí a outra coincidência interessante, né? Ou situação que ocorreu ali naquela mesma época, que eu sempre escuto podcasts, né, dos gurus da saúde nos Estados Unidos, né? Peter Attia, Andrew Huberman. E eu me lembro que justamente naquela época, em um dos podcasts, acho que foi o Tim Ferriss, ele falou... ele começou a descrever os meus sintomas, né? Ele falou, poxa, né, eu tô indo pra academia, eu perco muito suor e eu tô cansado, eu tô com ansiedade, eu tô sem energia, minha recuperação muscular tá lenta. E eu falei, pô, ele tá descrevendo Sou eu. Né? Aí ele falou, se você sente isso é porque provavelmente você não tá repondo sais minerais. Eu falei, bom, agora são 2 pessoas, né? O médico e esse guru biohacker que entende tudo de saúde. E ali foi a primeira vez realmente que eu levei muito a sério esse assunto. Eu fui imediatamente ali, né? Eu fui numa farmácia para comprar algum suplemento, algum produto, justamente para me ajudar nessa reposição. E aí foi quando, acho que foi a primeira, me deu aquele estalo, assim, né? Que só tinha aquela bebida tradicional que todo mundo conhece, cheia de corante, né? 30 gramas de açúcar. E eu falei, poxa, aqui numa dieta cetogênica, onde eu não estou consumindo açúcar, não tem como eu abrir uma exceção. E o segundo ponto é que... Dando nome aos bois, Gatorade. Gatorade, exatamente, o famoso Gatorade. E outra coisa engraçada foi que eu pensei, pô, mas se eu fosse comprar Gatorade, eu teria que comprar talvez 12, né? Um por dia, 10, 6, 7. E aí eu ia tomar 1/3 da minha geladeira e ia ser Gatorade. Então foi ali que começou a surgir assim, a minha fascinação pelos eletrólitos, por essa categoria nova que estava sendo recriada nos Estados Unidos, né, de produtos com ingredientes limpos, em formato de sachê, e eu tive a oportunidade para comprar. Na época foi o Liquid IV. E realmente, resumindo essa história, eu me senti super bem, resolveu todos os meus sintomas e foi fascinante, né? Para uma pessoa que fazia banheiro de gelo em 2016, fazia um monte de loucuras para sempre estar me sentindo melhor, simplesmente, né, a hidratação correta através dos eletrólitos foi que realmente me impactou de uma forma muito profunda. Para quem não tem tanto conhecimento como você, ou enfim, de nutrição, de biologia, etc., eletrólitos, formado por sódio, o que mais? Os eletrólitos, eles são os minerais essenciais, né? O sódio, o potássio e o magnésio, eles são os responsáveis pela nossa hidratação eficiente, né? Pela a comunicação entre o nosso cérebro e o corpo, pela nossa recuperação muscular, eles que regulam a água que fica fora e dentro da nossa célula, né? Nossa célula, ela é 70% água, então qualquer desequilíbrio ali vão ter impactos significativos na nossa saúde. Então os eletrólitos, eles são super importantes nesse sentido. E ele pode impactar, a carência dele pode impactar o desempenho da prova mesmo, como você falou, né? Você tem um planejamento ali de tempo de prova, e se você não suplementou aquilo durante a prova, você pode não conseguir não completar o teu objetivo. Com certeza. Inclusive, isso é um estudo recente que fala que até 2% de desidratação pode impactar em 20% a sua performance, né? Então, é muita coisa. É muita coisa, né? Para todos nós que estamos super dedicados, né? Para mandar bem no esporte, na corrida, né? Sacrificando no bom sentido, né? Muita coisa para poder completar uma maratona, um triatlon, né? Saber que uma coisa como hidratação pode impactar em 20% da sua performance é muito sério, né? É interessante que o nosso suor, ele 90% do nosso suor é o sódio, né? E o sódio, ele vem do nosso sangue, né? Então, o nosso suor é o mecanismo do corpo para refrescar a gente. Então, quando a gente está perdendo muito suor, o nosso plasma sanguíneo, né? A água que está dentro do nosso sangue, o sódio em si, ela começa a ficar mais fina, né? Fica menos. Então, o coração naturalmente tem que bater mais
para garantir, né, que o músculo vai receber os nutrientes, o oxigênio, né? Então, o que quer dizer isso, né? Que quando a gente está ali numa prova ou numa corrida ou num treino e a gente começa a sentir o nosso coração bater muito, é justamente isso, né? A gente começou a suar bastante, então perdemos eletrólitos, o coração começa a bater mais forte, né, para oxigenar aí os nossos músculos e assim por diante. E tanto é que se a gente sentir o gosto do sangue, ele é salgado, né? Então é fundamental, né? Você estudou bastante, você não é da área, mas estudou bastante. Eu estudei bastante porque eu fiquei fascinado assim, né, com o assunto e acho que pelo menos no Brasil ainda pouco se fala da importância dos eletrólitos, mas no mundo afora, né? É fundamental, né? Qualquer atleta de ponta... E da própria hidratação, né? Porque o brasileiro é desidratado. Exatamente. Inclusive 70% da população está desidratada. E aí o que acontece, né? As pessoas têm esses sintomas que eu sentia lá atrás e aí naturalmente começa a tomar mais café ou tomar remédio, né? E às vezes uma coisa tão simples, né? Como uma hidratação correta através dos eletrólitos, né, pode ter um impacto tão importante na nossa vida, no nosso dia a dia, que é justamente essa missão da Liquids, né, impactar as pessoas, trazer mais saúde para as pessoas no dia a dia. Mas o isotônico não substitui a água, né? Quer dizer, a ideia é apenas de suplementar ou de complementar. Isso, é uma pergunta que eu recebo bastante, né? De forma alguma, né? Acho que um apoia o outro, né? A água é fundamental. O isotônico, né, os eletrólitos, a gente perde ele, né? Então é importante a gente repor ele, né? Tem estudos que falam que dormindo a gente perde mais ou menos 500 miligramas de eletrólitos, né? Então um não exclui o outro, mas eles trabalham juntos, né? O eletrólito vai fazer, quando a gente beber água, a gente vai hidratar de forma mais eficiente as nossas células, né? Tem gente que fala, então, eu não gosto de beber água, então vou tomar só líquidos. Não, você tem que tomar água também, é super importante. Do mesmo jeito que se você tomar whey protein, você não vai também parar de comer frango ou consumir proteína, né? Somos 70% água mesmo ainda? Dizem que é 60%, 70%, mas não sei, eu acho que hoje em dia a galera tá desidratada, né? Eu estava lendo uma reportagem recentemente, aquele cálculo, você está falando dos 3 litros de água e muita gente fala, 2 litros, 2 litros e meio, mas isso também... varia, né? Porque de acordo com o próprio peso da pessoa e o consumo que você tem diário de práticas esportivas. Total. Acho que no final das contas tudo é muito pessoal, né? Acho que cada corpo é um corpo. A gente tem que se conhecer, tem que estar com um bom nutricionista, um profissional de saúde para medir, por exemplo, né, a quantidade de eletrólitos que cada um perde individualmente no esporte. Mas tem um dado interessante que fala que num treino básico, né, a pessoa perde em torno de 800 miligramas de eletrólitos num treino básico, através do suor, né? Então, dá aí para ter uma ideia do quanto a gente se desidrata, a importância de repor esses sais minerais, né? Não sei se fez sentido aí, não sei se eu consegui responder a sua... Não, com certeza. Agora, vamos lá. Aí você identificou esse problema e como é que veio para implementar e criar o produto? Claro, então, por onde começamos, né? Mas acho que justamente daquele ponto ali em 2016, 2017, né, que eu fui impactado ali pela importância dos eletrólitos e... eu fui procurar o que tinha de mais inovador no mundo, o que os outros mercados estavam fazendo, né? E fiquei muito surpreso quando eu percebi que nos Estados Unidos essa categoria estava assim, numa expansão muito forte, assim, né? De novo, a categoria ela estava sendo reinventada, né? O Gatorade ele é um monopólio que com um produto que, na minha opinião, parou no tempo. E aí eu comecei a perceber todo esse movimento nos Estados Unidos, na Europa. Comecei a comprar todos os produtos e comecei a ficar meio que fissurado assim, na categoria. Mas ficou nisso, né? E aí em 2021, quando eu fiz a venda do Boa Consulta, que foi a minha primeira startup, eu tive ali um sabático, né? Meus filhos nasceram e tal. E aí... Mas no final de 22, começo de 23, eu fiquei com aquela vontade de começar um negócio novo, né?
e quando vem com tudo, né? Você também é empreendedor aqui com podcast, sabe que quando a gente põe uma coisa na cabeça, é difícil tirar. Só que dessa vez, diferente do Boa Consulta que eu fundei em 2011, eu queria uma coisa... O Boa Consulta foi um projeto incrível, né? A gente teve os melhores investidores, realmente 30 concorrentes, foi uma história muito bacana de empreendedorismo. Só que naquela época eu estava disposto a fazer quase qualquer coisa, né? Vai vender parafuso, eu ia vender, né? Porque eu queria criar, eu queria fazer. E foi uma história de 10 anos. Então, quando eu estava agora pensando no que eu poderia fazer como um novo negócio, para mim ficou claro que, né, com 42 anos, qualquer outra coisa ia também demorar mais 10 anos. E é uma parte importante da minha vida, né? Sou pai, estou casado agora também, com filhos, e eu queria realmente fazer alguma coisa que impactasse as pessoas de uma forma muito positiva e não fazer alguma mais do mesmo, né? Então, para mim, foi muito natural que fosse algo relacionado a esporte, relacionado à saúde, a Liquids, os produtos americanos mudaram a minha vida, impactaram demais a minha vida. Então foi muito fácil essa decisão de trazer o que tinha de melhor nos Estados Unidos, né, e tropicalizar aqui para o Brasil. Né? Então foi um pouco... A Liquids é um sonho antigo que eu consegui, com os meus 2 sócios, começar a manifestar esse sonho em 2023. Né? Então 2023 foi um ano de pesquisa e desenvolvimento e muito... trabalho assim para conhecer o setor, enfim, desenvolver a tese, e a gente lançou a Liquids em dezembro de 2023. Foi super legal. Tem um ano e pouco aí super nova, a história é muito mercado. Recente, exatamente. Eu estava até comentando com você fora do ar, né, que eu conheci o produto numa prova da live, né? Vocês, no kit, o famoso kit dos corredores, que as pessoas já vão buscar o que tem ali dentro, né? Eu não conhecia, deixei no cantinho, interessante, ficou no cantinho, e depois eu vi uma ação de vocês na USP. Legal. Vocês têm ainda esse? A gente tem. Eu fiquei super feliz de ouvir isso, né? Porque é difícil a gente mensurar os retornos nessas provas que a gente patrocina, né? E então o fato de você ter sido, né, você conheceu a Liquids ali na prova da live porque estava no sachê, estava no kit, é demais ouvir isso. E a gente, de fato, em 24, a gente foi o patrocinador oficial de todas as provas da Live XP, é um circuito aí de 32 provas, se não me engano. E a gente entrou em várias provas. É inacreditável o quanto a gente fez em 2024, né? Mas a corrida está no coração do nosso negócio. Tem números, né, até hoje eu não sei quais são os números exatos, mas falam que tem mais ou menos de 15 a 19 milhões de corredores de rua no Brasil, mais de 150 mil provas. Os números do Strava, né? Esse eu peguei eu acho que esse 19 foi da Isto É. Tá bom. E que eu acho uma loucura esse número, né? É maior que a Suécia, né? É a maior que a população da Suécia. Então, mas é isso, assim, a corrida está no coração do nosso negócio, está nas nossas estratégias em 2024. Então, foi o nosso primeiro ano, mas, né, a gente distribuiu mais de 150 mil sachês, né? Distribuição literalmente, né? Através de prova, através de evento. E impactamos muitas pessoas. E é o que você comentou, né? Você viu no kit, talvez não tomou, não sabia bem do que se tratava, mas aí você foi na USP, a gente tem um ponto de hidratação lá, e aí você viu lá, talvez experimentou, se sentiu bem, foi numa loja comprar um suplemento e aproveitou, será que tem Liquids, né? E assim, essa jornada, né? Mas tinha uma ousadia de vocês, porque o corredor mesmo, aquele que pratica com frequência, essas provas mais longas inclusive, tem um certo receio às vezes de experimentar, né? Vou experimentar, mas vou experimentar num treino, num longão e depois comprometer porque não me fez bem, etc. Então tem esse trabalho meio de quase de convencimento para que as pessoas experimentem. Com certeza. Isso vai... Sim, é diretamente a estratégia da empresa, né? De como contornar esse desafio. Então, já aproveitando, né? Quando a gente... como comentei, né, 2023 foi um ano de pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente finalmente chegou ali próximo de um protótipo, né, que tinha um sabor delicioso, enfim, né, tinha todos os critérios que para a gente era importante, a gente falou, bom, agora a gente precisa validar esse produto. E aí a primeira pessoa que eu pensei na hora foi o Bernardinho, né, o famoso ídolo brasileiro. Eu tinha feito um triatlon com ele em Maceió, e eu liguei para ele e ele me recebeu.
com a humildade que ele tem, uma pessoa incrível. E eu tive a oportunidade para contar do que a gente estava criando, né? Quem que era o time, a nossa missão, a nossa, o produto, né? E ele me deu uma aula de hidratação naquela reunião. Entende mais que qualquer um sobre hidratação, foi incrível. E ele super topou experimentar aquele protótipo. E aí a gente mandou para ele lá no Rio, ele experimentou, numa época que acho que estava 40 graus, estava super quente lá. E aí ele ligou pra gente e falou, pessoal, esse produto aqui é fascinante, né? É o melhor produto que eu já experimentei, o melhor né, produto de eletrólito, né, isotônico, e eu quero estar próximo do time, né? E aí eu falei, meu Deus, né, o Bernardinho apoiou, gostou, validou o nosso produto. E ali pra gente foi um momento assim que foi muito importante, né? Por dois motivos. Primeiro que a gente convidou ele para virar um investidor da empresa. Não era exatamente assim o intuito. E o segundo é que na hora que ele validou o produto e deu uma opinião sobre a Liquids, a gente falou, por que a gente não escala, por que a gente não intensifica isso, né? No sentido de, antes de lançar o produto, vamos ouvir do maior número de pessoas possível, né? E aí a gente começou essa... por isso que a gente fala que a Liquids foi co-criado com a nossa comunidade, né? Então foi nesse momento que a gente começou a conversar e convidar os grandes nomes da corrida, né? O Miguel Moroni, a Bruna Yannis, enfim, vários influenciadores, atletas, pessoas que dedicam a vida para o esporte, para a corrida. Né? A Alana, não posso esquecer jamais. E aí todos eles começaram a ajudar a gente no feedback. E isso, naturalmente, criou uma repercussão incrível, porque como eles são ídolos, né? Quando eles estavam mostrando que eles estavam ajudando uma empresa nova, né? Sempre com ar de mistério, né? Uma empresa nova que vai revolucionar o mercado de hidratação no Brasil, todo mundo queria saber o que era esse produto, quem estava por trás, o que ele fazia. E aí a gente começou a receber um volume gigante de interessados, influenciadores, atletas, ao ponto de que quando a gente lançou a empresa no dia 9 de dezembro, né, de 2023, a gente tinha, acho que, se não me engano, 150 ou 200 já influenciadores na nossa comunidade, né, assim, postando, falando sobre o produto, mais de 100 prescritores, né, profissionais da saúde. Então, estou te contando toda essa história para voltar àquela pergunta, né, de como é que você faz com que o corredor experimente uma coisa nova, né? Então, como a gente trouxe nomes muito sérios desde o começo e eles co-criaram esse produto com a gente quebrou um pouco essa barreira, né? Pelo menos para pessoas darem uma chance para esse produto, né? Então, sim. Levaram mais credibilidade. Mais credibilidade, exatamente. E a gente só faz isso, né? Não tem barrinha, não tem whey, não tem BCA, não tem gel. A gente é uma empresa 100% monoproduto, 100% focada em hidratação para realmente fazer o que tem de melhor. Para sempre. Para sempre? Para sempre. Tá anotado aqui, hein? Para sempre. Acho que todo mundo fala, não, você é maluco, isso é o nicho do nicho, mas não importa. Se a gente fizer uma coisa extremamente bem, né? Todo time, recursos, energia, marketing, esforços para um negócio só, acho que a gente vai criar um negócio muito bacana. A gente está aqui com a caixinha, né? Com o sachê. Nesse sachê tem água de coco em pó, né? Desidratada. Exatamente. Então o... Que para o brasileiro também já é um ponto positivo, né? Com certeza. E exatamente, isso foi super importante, assim. Daí, por exemplo, a gente extrai o potássio, né? Então ele vem a base, a água de coco. E aí tem o sódio, o potássio e o magnésio. E é zero açúcar, sem corante, sem ingredientes artificiais, realmente o que você de fato precisa para se hidratar e nada que você não precisa, né? Não tem vitamina C, não tem nada além daquilo que realmente importa para a nossa hidratação. É para ter o sabor, não tem um ingrediente artificial? O sabor é um aroma, é só o aroma que é natural e o nosso aroma vem da França, então um negócio assim realmente único, eu diria que é até melhor do que os produtos americanos que me inspiraram lá atrás, né? E a gente lançou então o Limonada Tropical, e aí no meio do ano, voltando, né, para a importância da comunidade na nossa história, né? No meio do ano a gente fez a Batalha dos Sabores, e aí a comunidade ia votar entre qual seria o próximo sabor da Liquids, né? Então era melancia romã ou morango com kiwi. E aí a comunidade super se envolveu, mais de 8 mil pessoas participaram, e o melancia com romã ganhou. Ganhou por pouco.
E aí foi o nosso segundo sabor. E aí passou 2 meses, começou um movimento nas mídias sociais do... Né, traz o morango de volta, ele perdeu por pouco, né, a gente quer o morango. E aí a gente lançou o terceiro sabor, que é o morango kiwi, e tangerina em dezembro do ano passado. Bem tropical. Bem tropical, bem tropical. Eu não sei se isso vai ser necessariamente a nossa estratégia no médio e longo prazo, mas é bacana, né? O Brasil é um grande diferencial nas nossas frutas, né? País tropical, a gente tem muitas possibilidades, né? Então... E aí tem vários sabores novos aí que a gente vai lançar que eu não posso falar ainda, mas... Como assim? Não pode falar? Essa é a oportunidade. Eu vou falar que a gente vai lançar o neutro, pronto. Mas aí vem muitos sabores novos, bacana, e a comunidade está pedindo o sabor. Quanto já tem para lançamento esse ano de sabores? A gente já tem pré-aprovado 4 sabores. Em qual momento, como... Mas até o fim do ano, mais 4 sabores. O neutro e mais 3. O neutro e mais 3, exatamente. Mas não necessariamente a gente solta todos aí nesse ano, porque não é tão simples, né? Você tem que achar os momentos perfeitos para lançar, né? Então, por exemplo, em junho a gente tem a Natural Tech, eu não sei se você já foi. Não conheço, mas nunca fui. Então eu te convido, a gente vai estar com um stand lá. E lá é o maior evento, né, de inovação para empresas de bens de consumo, produtos naturais, e é um lugar incrível, um momento incrível para lançar um sabor, né? Então você vai pegando essas janelas de oportunidades. Então a gente não está com tanta pressa, mas a gente já tem aí os sabores pré-aprovados. Eu experimentei já, o primeiro foi do... Limonada Tropical. Limonada Tropical. E depois o melancia com romã. O melancia com romã é tudo diferente que eu imagino, assim. Mas a sensação é muito boa. Quando você muito. Que bom. Não experimentei o outro ainda, os dois outros, o de tangerina e o de morango kiwi. Mas o tangerina tá sensacional. Eu adoro tangerina. Eu ia trazer para você, tô sem. Mas o com romã é impressionante. Sei lá, eu não consigo descrever o que é aquilo, mas é um sabor bem gostoso. E tem isso para quem vai correr. Por exemplo, o gel. Eu só gosto do gel cítrico. Eu não gosto do gel de chocolate, sei lá, doce de leite, alguma coisa assim, muito doce. Sim. Eu não gosto. Eu prefiro os cítricos. Né? Então tem que ter essa preocupação. Tem a turma do mais cítrico, do mais doce ou do menos, né? Exatamente. E eu, como eu tô com uma lesão na lombar, parei de correr um pouquinho e tô bem focado no ciclismo, né? Inclusive a gente é o patrocinador oficial das provas do Letap Brasil, não sei se você conhece, mas então isso é super legal. Mas o que acontece no ciclismo, a gente fica horas na bicicleta, né? E a garrafinha ali, a caramelão, ela vai ficando meio quente. Então isso impacta diretamente assim, o sabor. Então o neutro né, como ele mesmo, né, a palavra é neutro, né? Então justamente você consegue agradar praticamente todos os públicos, né? Quem gosta de algo mais cítrico, quem gosta de um negócio mais suave. Mas é isso, né? Acho que para cada modalidade você também tem que... os sabores impactam, né? Então, de novo, no ciclismo tem uma questão, né? Na corrida também. E assim por diante, né? E o formato é bem interessante porque tem a praticidade aí do sachê. Para quem vai viajar para fazer uma prova, enfim, se você quer aquele isotônico da sua preferência, é mais complicado quando você tem que levar uma garrafa ou várias garrafas, né? Então, também tem isso que vocês pensaram. Com certeza, eu acho que isso é um grande diferencial. Foi um risco grande, né? Porque quando você entra numa categoria, né, teoricamente você tem que respeitar ela, né? Então você vai entrar em chocolate, você tem os formatos específicos, né? Energético, né? Então cada categoria ela tem as suas regras. Então quando a gente pensou em transformar né, uma bebida de eletrólitos em pó com sachê, você quebra um pouco as regras do que é o Gatorade, que é o líder da categoria. Mas é aquilo que eu falei no começo, né? A hidratação ela está cada vez mais necessária, importante para vários momentos do dia, várias ocasiões. Então você conseguir botar no bolso, numa mochila, numa viagem, no carro, né? Faz toda a diferença, né? Então eu acho que isso foi
uma questão super importante assim da estratégia do negócio, pensando sempre no bem-estar do consumidor, né? Como é que é a forma mais prática para ele poder se hidratar a qualquer momento, né? Então, o sachê acho que é o futuro, né? Pensando em isotônico e eletrólitos. Né? Bom, você tem uma ampla experiência em startups e ao mesmo tempo você conhece que não é uma vida tão fácil, né? A maior parte das startups, né, tem esse mundo glamuroso das empresas e de sucesso, de exemplos como a da Liquids, mas tem que ter um corpo, né, para que ela se mantenha. Muitas delas morrem no caminho de... Não estou dizendo que vai acontecer com a Liquids, provavelmente não, aliás, com certeza. Mas até porque vocês têm concorrentes muito agressivos, né? Vocês têm empresas multinacionais. A Gatorade, por exemplo, não existia quando vocês lançaram o produto de vocês, não existia aqui no Brasil o Gatorade Zero. Hoje já tem. Hoje já tem. E sachê também. É legal ver, né, que a gente está incomodando, né? Mas com certeza, assim, é frio na barriga o tempo todo, né? As pessoas acham que empreender é glamour, mas, né, você tem uma necessidade de primeiro, né, Você não tem descanso nenhum minuto, né? Você não tem, e é aquilo, né? Eu hoje me vejo fazendo coisas que eu nunca imaginava, né? Parte jurídica, conversando com advogados. Então você tem que fazer um pouco de tudo, nem sempre é aquilo que você ama fazer. Mas é o que eu falei no começo, né? Assim, se você tem uma missão muito clara, fica mais fácil você voltar e para aquilo, né? Por que eu estou fazendo isso mesmo, né? Qual que é a razão disso? E eu acho que isso é fundamental para qualquer empreendedor, né? Como eu comentei lá atrás, no Boa Consulta, eu estava disposto a fazer qualquer coisa, só queria montar alguma coisa, né? E no final isso ficou claro para mim, né? Nos últimos anos ali não tinha mais aquele tesão e né, aquela vontade. Por quê? Porque não tinha uma missão maior, né? Então, quando a gente tá ali naquela dúvida ou tá apertando, chegou um novo concorrente ou chegou aqui uma questão que a gente não tinha imaginado, você tem que poder voltar e falar, não, peraí, né? Eu tô aqui porque tem uma coisa muito maior. E no nosso caso, de fato, impactar a vida das pessoas através da hidratação, né? Melhorar a vida das pessoas. A gente tem mais de 1000 avaliações positivas e a gente tem reuniões semanais na empresa e vira e mexe a gente sempre lê para todo mundo, né? Esses depoimentos de pessoas falando, né, você mudou minha vida, mudou a vida da minha mãe, eu consegui ter o melhor resultado da minha vida numa prova. Então, essas coisas são o que turbinam ali, né? O que dão um gás ali para a gente fazer o que a gente faz. E aí, óbvio, tem um glamour também, né? É gostoso, né? Você realizar, né? Eu sou um cara movido a adrenalina, né? Então, no minuto que eu fecho uma loja, uma Biomundo, uma Horti Sabor e ver o produto lá, aquilo ali é endorfina pura, né? Quase terminar uma prova, assim, né? Então, eu busco isso, né? E o empreender te possibilita isso, né? Poder ser criativo e testar e ser arrojado, né? Para quem gosta, né? Você falou de lojas, vocês começaram no online, mas já estão no varejo. Isso. Então, a nossa tese sempre foi... Porque o que acontece, né? As empresas de bens de consumo, elas nascem elas nascem no D0 só pensando em estar no varejo, né? Para sobreviver, você precisa estar no varejo. E isso custa dinheiro, isso está fora do seu controle, e você tem uma questão aí de capital de giro delicada. A gente fez o oposto. A gente falou, quer saber, vamos criar um movimento online, vamos nascer no digital, vamos criar uma comunidade, né? Vamos dar atenção para o nosso público, que são os corredores de rua, são os praticantes de esporte. Vamos comunicar, conectar, criar um relacionamento e se isso der certo, a gente vai trazer a nossa comunidade para as lojas e as lojas vão entrar em contato com a gente, né? Então, em vez da gente ir às lojas, elas vão vir atrás da gente porque as pessoas estão pedindo líquidos, que foi o seu caso. Você foi numa loja e não tinha. Então, a gente começou no digital. Em junho e julho do ano passado, a gente começou a ter um volume gigantesco assim, de lojas entrando em contato, pedindo para vender líquidos. E eu me dediquei total para isso, né? E aí, quando eu fui ver, a gente tinha centenas de lojas num formulário da empresa. E eu fui percebendo que não conseguia mais dar conta, né? No final, a gente terminou o ano com mais de 350 lojas.
Eu tocando isso praticamente sozinho, comecei a fazer confusão ali, mandando pedido para um que era para o outro, né? E aí foi nesse momento que a gente falou, vamos começar a investir num time comercial. Então a gente fez o oposto, né? Em vez de, né, você monta um negócio e começa a ir para o varejo, a gente começou no digital, criou um movimento, uma força, uma comunidade, e essa comunidade ajudou a gente a entrar no varejo. E agora a gente vai investir com o time, mas já sabendo muita coisa que até então a gente não sabia. A gente vai alocar o nosso capital de uma forma muito mais inteligente agora, né? Então Hoje, isso. qual é o percentual de vendas do online para o varejo? Hoje está mais ou menos 90 e 10. 90% e-commerce, 10% varejo. E quantos pontos vocês têm de venda? A gente está em mais ou menos 370 agora. Vocês estão pensando em fechar 2025 com quantos? Sim. Acho que era em torno de... A gente vai ajustar isso porque o ano começou forte, mas a princípio era 1.500. E vocês, preferencialmente, estão em São Paulo? São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente está em muitas franquias, né? Então, Biomundo, Mundo Verde, a Way Suplementos, né? Então tem como a gente né, ter uma capilaridade grande com algumas lojas que têm uma presença nacional. Mas São Paulo é muito importante para a gente, né? O que acontece em São Paulo tende a virar... É um mercado. É um mercado maior e tende a set the mood, assim, né? A tendência para o resto do país, né? Você começou a tua experiência profissional no mercado financeiro? Te ajuda de que forma ainda na startup hoje? Bastante. Bom, morei 15 anos nos Estados Unidos, né? Califórnia, Boston e Nova York. Fiz faculdade em Boston, daí eu me formei e fui trabalhar no Citibank em Nova York. E aí eu fui trabalhar num fundo de investimento, que eu fundei com mais alguns outros sócios, chamava Prosperity Investimentos. E entre os sócios tinha 3 vezes... Você não sossega, né? Tá inquieto. A gente vamos embora, né? Vamos com tudo. É uma delícia, né? E aí nesse fundo tinha 3 sócios do Garantia, então foi uma escola absurda. Eu nunca fui um bom aluno, então para mim foi trabalhando onde eu aprendi bastante. E acho que essa época do Prosperity foi super importante, assim, para tudo que a gente faz hoje, inclusive na Liquids, né? Então, se você tem, né? Se você quiser montar uma empresa, você pode tentar fazer ela bootstrap, né? Que é a palavra ali para quem vai criar uma startup sem captar dinheiro, né? Então você vai bootstrap. Ou você parte para um modelo onde você, né, chama investidores, fundo de investimento para te ajudar a acelerar o seu crescimento. Eu sempre fui desse lado aqui, né? De trazer bons investidores, pessoas com smart money, né? Que além do dinheiro eles conseguem contribuir de várias formas, né? Então, esse meu passado no fundo, no banco, eles conseguem, né? Por mais que foi mais de 10 anos atrás, até hoje são conhecimentos que a gente aplica, né? Para fundraise, né? A gente fez uma rodada na Liquids. Isso é importantíssimo, né? Captar investimento total. É primordial. Eu acho primordial. Tem fenômenos aqui no Brasil, empresas que não captaram nada, né? A Bold, eu vi uma matéria, Super Coffee, se captaram muito pouco, né? Mas são escolhas, né? São momentos de mercado, né? A gente fez uma rodada logo quando a gente lançou, em janeiro, mais ou menos, e entrou o Bernardinho, o Ricardo Dias, que foi o CMO, né, da Ambev, uma lenda internacional, o head da NBA na América Latina, o head da Google Startups. Então, assim, uma galera que ama o produto, adora esporte, é o famoso family friends mesmo, né? Então, mas de novo, né, para você fazer isso, você tem que ter né, um track record de saber fazer, né, vender a sua ideia, né? Então, acho que todo se connecting the dots, assim, né? Acho que tudo, né, na vida assim vai, né, o universo sabe te colocar ali no seu para você fazer o que você precisa fazer naquele momento, conspirando a favor, exatamente. Otávio, o teu lado atleta, a gente já falou um pouco dele, mas ele começou de que forma? Quem começou primeiro? Foi corrida, bike? Corrida, né? Acho que sempre foi corrida. Mas como eu estudei nos Estados Unidos muito tempo, num colégio interno lá, e esporte é tudo, né? Você é obrigado a fazer esporte todo dia. Então,
lá enfim, joguei futebol americano, lacrosse, esses esportes gringos aí, né? O wrestling também. E aí os tradicionais, o tênis, basquete, essas coisas todas. Então eu sempre pratiquei tudo, né? Agora a corrida foi a minha paixão, né? A corrida você põe seu tênis ali, coloca um som e é o seu momento, é uma coisa que você transcende ali, né? Então só que é aquilo, né? Chegou a conta, né? E aí eu tô com uma dor na lombar absurda, não tô conseguindo resolver. Se tiver alguém ouvindo aqui, me ajuda, por favor, né? Eu sei que teve a doutora que teve aqui, ortopedista, Ana Paula. É fera. Ela é fera demais. Eu mandei uma mensagem para ela outro dia. Mas é isso. Também no momento que eu tô agora, tá tranquilo. O ciclismo tá atendendo bem. De maratonas, você fez... Eu nunca fiz maratona. Não fez maratona ainda? Nunca fiz maratona. Meia? Meia eu fiz várias. São Paulo, Miami. Você fez a de Nova York, não? Eu não fiz a de Nova York. Essa de Nova York, eu recomendo para todo mundo. Já falei várias vezes aqui no podcast. E ela ficou melhor ainda. Ela foi agora há pouco, né? Acho que foi nesse domingo, talvez. E além de ser mais icônica, porque ela é o único momento que a Times Square fecha, além do fim do ano. Legal. Então você corre na Times Square só para você, né? Entre aspas. Ela sai do Brooklyn, mas não passava pela Brooklyn Bridge. E a partir desse ano, não sei se vai continuar, acho que sim, ela está passando pela icônica ponte, né? Então é mais bonita do que a maratona. Que ela passa pela ponte, ela passa pela Times Square e ela chega no Central Park. É algo mais, né, emblemático para um corredor. Eu vou fazer. Quando que é? É muito especial. Agora, em março. Em março. Esperar mais um aninho, boa. Mas é bem bacana. Então você falou que você fez Miami. Eu fiz Miami, fiz várias em São Paulo, fiz no Rio. Que mais? No Rio na época que saía da Barra ou não? No Rio na época que saía da Barra, exatamente. Não, perdão. Não, eu fiz em 2019. Então já estava saindo ali do Leblon, exatamente. E minha maratona é a melhor prova do mundo, né? É uma delícia. Não estraga ninguém. Né? Não sei porque que inventaram a maratona. Maratona, todos meus amigos falam, você não faz maratona, não sei o que. Não, eu amo pedalar, amo nadar, eu gosto do triatlon, né? Eu gosto dos três ali, mas eu acho todos vocês aí que correm maratona é impressionante. Não, e acaba a minha maratona, você tá vivo. Nossa então, senhora. É muito punk, é muito puxado. Vamos pensar aqui. Planejamento. Para quem vai correr uma meia maratona, em termos de suplementação de isotônico, o que é o ideal? Olha, eu acho que... Porque você tem toda uma combinação também de carboidrato, né? Sim. Então é importante, acho que, seguir aí um planejamento da nutricionista. A parte boa da Liquids é que é zero açúcar. Então você consegue eventualmente misturar com outros produtos, né, que tenham carboidrato. Então essa conta fica muito simples. O que eu sempre falo assim para as pessoas, né? Você tem que entrar numa prova ou num treino hidratado, né? Eu acho que todo mundo já sentiu as consequências de uma desidratação em algum momento. E é horrível, né? Você realmente, o teu coração acelera, você fica exausto, você não tem mais energia, você começa a perder a estratégia, né? Porque impacta o nosso raciocínio. Então o que eu sempre falo a coisa mais importante é prevenir esse momento. Porque se você está numa prova ou num treino e se você começa a ficar desidratado, você tem um novo problema, não é mais terminar a prova. Agora o teu problema é como fazer para resolver essa situação, né? Então, dito isso, eu sempre falo para consumir pré-treino, né? Para você entrar, seja lá qual for a ocasião, entra hidratado, né? Um sachê de Liquids, e certamente no pós-treino para você repor aqueles sais minerais que são fundamentais para tudo, né? Durante como recovery. Com certeza como recovery. E durante o treino, é aí que começa a ficar um pouco mais complicado, porque diferente do ciclismo e tudo mais, né, você consegue botar um Liquids, né, numa garrafinha, né? Então, o que muita gente, inclusive a gente desenvolveu, né, uma soft flask, uma garrafinha super pequena que você consegue, né, consumir, Sim. botar no bolso e... Até aquelas garrafinhas menorzinhas mesmo, que... Não lembro quantos ml tem, mas ela cabe dentro de plástico mesmo, ela já pode misturar ali. Total. É o tal da soft flask.
Não é soft. Não é só flash, tá, perdão. Não. É uma garrafinha dessas normais, Tá. mas só que o tamanho dela ela é bem pequenininha. Ah, É, bem Ah, prática legal. pra botar no bolso também. Espetáculo. Se a gente calcular que a gente perde mais ou menos, entre 800 e 1000 miligramas de eletrólitos, né, em 1 hora de treino, Uhum. um sachê tem 600. Então você consegue falar, então peraí, eu vou tomar 1,5 ou 2, né, tanto faz. Então é mais ou menos, um cálculo assim, básico é mais ou menos isso, né? Mas vocês estão em algumas provas. Vocês estão a gente está em muitas provas. com ação em quantas provas? Nossa, o ano passado foram tantas. Quem toca essa parte é a minha sócia, a Maiana, e a maior prova que de fato a gente se comprometeu foi a da Live XP. Então, 32, 33 provas. E aí tem várias provas regionais, né? A Live tem maratona também, não, né? Acho que não. Também acho que não. Acho que não. Vocês estão em alguma de meia ou maratona? Maratona a gente participou de algumas no Sul, se não me engano, em Porto Alegre, Floripa. A gente teve um momento curto na Maratona do Rio. Uma história engraçada, que eu prefiro não entrar muito a fundo, mas a gente estava lá na Expo deles no ano passado e durou mais ou menos um dia, né? A gente teve que sair, porque tinha um outro patrocinador ali da prova. Então durou 24 horas lá. Mas o meu sonho é fazer a Maratona do Rio, botar a Liquids nos pontos de hidratação. É uma logística complicada, né, para qualquer um, essas provas da Live. Porque tem uma regra, tem uma lei no Brasil que se qualquer prova de 21 para cima, o organizador ele precisa ter ponto de hidratação no percurso. Sim. Né? E precisa ser isotônico. Então, por isso que, de certa forma, aumenta bastante a barreira de entrada, né? Porque operar isso não é para qualquer um. Né? Você tem um investimento grande, né, para hidratar mais de 10, 15, 20 mil pessoas. E, né, você tem ali uma responsabilidade muito grande, né? Mas, de novo, né? Se tem uma coisa que a gente tem na Liquids é um time inacreditável. E a Maiana que toca isso e opera essas provas. Então, como eu te falei, o ano passado a gente distribuiu 150 mil sachês, praticamente todos em provas. Se fizer uma conta, aí imagina quanta prova a gente participou, né? Sim. A SP City a gente não estava na operação, mas a gente estava em todos os kits. São, acho que 35 mil kits. Então, né, 35 mil pessoas ali impactadas pelo Liquid. Se tomaram ou não, que nem você, eu não sei, mas viram. Tem São Silvestre também. São Silvestre estava na Expo. São Silvestre estava na Expo. Que foi incrível. Você trouxe uma convidada aqui, né? Da ASICS. A gente já trouxe um monte de gente. A gente já trouxe da ASICS. Que fechou a São Silvestre, não foi? E fechou a São Silvestre e já trouxe a organizadora da prova, Vega Sports. Vega Sports. A Vega que... Boa. A gente conversou com a Vega já. A Maiana com certeza está falando com eles. Eles são craques. Tem que voltar a falar porque eles estão junto com a ASICS em várias provas, inclusive na Golden. Né? Exato. Mas é isso, né? Impressionante. Assim, esse fim de semana a gente estava na prova a Venus. Foi a Venus, exatamente. A Venus é da Iguana também, tiveram aqui. Tiveram a Iguana também? Quem? Paulo? Paulo e a mulher. Eu tive uma conversa com o Paulo rápida lá na Iguana, na Venus no sábado, né? Porque eu tava curioso, né? Porque assim, acho que o Brasil talvez é onde é o segundo maior mercado de corrida do mundo. Me falaram isso, tá? Só perdendo para os Estados Unidos. Perdendo para os Estados Unidos. Parece que a Índia tá realmente virando fenômeno também. Mas o Brasil é um mercado gigantesco da corrida e se é 10, 12, 15 ou 19 milhões de corredores de rua, não importa. É muita gente, é muitos milhões aí, né? E aí o que eu fico me perguntando é, será que a gente já bateu, chegou no teto disso, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade para falar com os craques, né? O Paulo, né, do Iguana, ou as assessorias de corrida, que inclusive a gente patrocina, a gente apoia várias, mais de 40, Ademir Paulino, Spadotto, assim por diante. Já teve aqui. Já? Já. Quem? O Ademir? Ademir. Ele apoiou a gente quando a gente estava lançando. Isso as pessoas que apoiam a gente quando ainda um produto ainda está sendo criado, existe uma gratidão eterna e ele foi um deles. Mas aí conversando com essas pessoas, né, trabalham com isso, o que estão falando é que a quantidade de pessoas entrando
querendo entrar no mundo da corrida está crescendo demais. As assessorias que são maiores, que, né, a princípio focavam no fundo de funil ali, né, a galera que quer fazer prova de 21 maratona, estão se especializando nas provas de entrada, porque a corrida, né, essa turma está vindo com tudo, né? É um lifestyle, né? É um fenômeno. Então, é isso, assim, acho que a gente vive aí um momento incrível, assim, pro esse universo de corrida no Brasil. Super legal. Isso acho que é um momento único, né? A gente tem que aproveitar. Mas vocês estão só na corrida? Não. Ciclismo e... Então a gente foca na corrida. O ciclismo, o ciclismo e esportes de raquete. Então, beach tênis, tênis. Beach tênis, então... Beach tênis, é outra então, febre. É outra febre, exatamente. E é um público, talvez, o que mais precisa se hidratar, né? Tá ali com o pé na areia, embaixo do sol. Mas no final das contas, se a gente tentar abraçar né, tudo no esporte, obviamente não tem recursos e a gente vai errar, né? Então o nosso foco é realmente dar atenção nesse momento agora, com recursos limitados para principalmente para esses três. Mas a gente olha tudo, né? Tem surf, tem futebol, obviamente. A gente tá... Mas surf faz como para se hidratar no meio da... O meu sócio fundador, o Vitória, ele é surfista, ele fala, pô, ninguém pensa na gente, mas a gente tá lá em 6, 5 horas ali embaixo do sol, no mar ali, poxa, né? Então... Tem que passar tem que se hidratar antes. Delivery. Tem que passar um drone. Olha que ideia legal. Maravilhoso. Olha isso. Que conteúdo bacana. É? Um drone entrega um líquido. Olha, pro cara. Uma ação dessa, promocional... Não é legal isso? Legal. É uma boa também. Muito bom. Ou então vai lá e entrega pro maratonista que tá lá na frente de uma elite, sei lá, da vida, um cara... cara, chega um dronezinho assim numa prova dessas só de ação. Que legal. Olha a ideia da gente aqui, viu? Qualquer outro que estiver ouvindo aí, ó. É nossa. Vamos pegar essa startup. A minha nutricionista falou o seguinte: não toma isotônico com gel. Líquidos tem problema? Com gel? Mistura, tomar o gel e depois tomar o isotônico, que para algumas pessoas faz... Eu talvez pra você entender o que ela quis dizer, mas acho que a glicose, inclusive, até ajuda na absorção dos eletrólitos, né? Tá. O que acontece é que o gel, muita gente, no segundo, terceiro ali, começa a ter um efeito colateral ali, gastrointestinal, né? Sim. Eu, por exemplo, quando eu estava treinando para acho que foi o 73 de Maceió, 80% da jornada ali, eu estava numa dieta cetogênica, né? Então, basicamente, eu consumia no máximo 20 gramas de carboidrato por dia. E, de novo, treinando muito, né? Correndo 18, 20, pedalando 70, 80, né? Nadando. Então, assim, falando isso porque... eu não fiz por causa disso, mas eu tive numa prova, né, um problema intestinal e é por causa do excesso de carboidrato, da glicose, do açúcar que tem nesse gel, né, nos géis. Então acho que não vejo problema nenhum usar os dois, né? Um ajuda o outro, mas o nosso corpo não precisa tanto de carboidrato, tá? É que nem falar de política, né? É delicado falar isso, mas a gente tem no nosso corpo aí estocado mais de 40 mil calorias de energia que a gente pode acessar, né? Através da gordura. Eu tenho aqui na barriga. Você tá magro pra caramba. Você deve ser uma exceção. Tá tudo estocado aqui na barriga. Você é uma exceção. Não deve ter nada aí. Mas o ponto é isso, né? Se a gente ensinar o nosso corpo a acessar essa fonte infinita de energia que é a nossa gordura, você tem um edge, né? Você tem uma vantagem muito grande. E enquanto você só consegue estocar mais ou menos 3 mil calorias de glicose no corpo. Então, eu fiz essa prova para testar isso, né? E foi incrível, realmente. Eu fiz esse 70.3, eu tomei 2 géis, né? A prova inteira. Me senti super bem. Então, acho que é uma coisa que as pessoas têm que ter mais ciência, né? O excesso de glicose, de carbo, né? Não necessariamente precisa de tudo isso para completar uma prova, né? Tem que ter um bom acompanhamento médico, exato. de nutricionista, etc. Qual é a sua próxima prova? Já tem?
Eu quero fazer a Letap. Tem Cunha agora, eu quero fazer Campos do Jordão e Rio de Janeiro, né? A gente vai patrocinar, então os pontos de hidratação da Letap, né, vai ser a gente. Eu estou muito animado, uma parceria incrível, fiquei tão feliz com isso. Então são as 2 provas que eu quero fazer esse ano, assim. E aí vão surgir, né, provas mais curtas de corrida, mas como eu tô muito... Em Cunha? Em Cunha, a Letap é em Cunha. Então não é fácil não, né? É impossível. É impossível. Vai precisar de eu vou estar trabalhando, eu tenho um evento, eu não vou poder participar dessa, mas a de Campos e Rio de Janeiro eu vou. Não, e a questão do isotônico, você já até falou aqui na nossa conversa, mas para o brasileiro, a gente pegou esse verão aí de 40 graus com sensação térmica de quase 50, Rio de Janeiro em especial. Quer dizer, hidratação é em primeiro lugar. Aliás, se você chega numa consulta médica, a primeira coisa que o médico te pergunta é: você está bebendo água? Você está se hidratando? Né? Que é o ponto número 1 para a saúde. Total, é fundamental. A gente recebe mensagens de pessoas falando, pô, né? Não é só pro esporte, né? Eu tô tomando de ressaca para ressaca, eu tô tomando, né? Fim de semana, fico o dia inteiro na piscina com meus filhos, mas é isso, né? Ali a coisa vai muito além do esporte, né? É o que o Bernardinho fala lá atrás, hidratação é vida, né? Não é esporte, é para tudo. Evidente que eu não posso tentar, como eu falei, né? Por estratégia eu não posso tentar abraçar o mundo. Mas com esse calor, né, 40 graus e tudo mais, as pessoas precisam se hidratar. Aqui a gente está perdendo eletrólitos nessa conversa. Eu tô aqui. Até com ar-condicionado. E nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, você pode beber água da torneira, né? Eu não sei porque enfim, não implementa uma coisa parecida em outros países como no Brasil. Seria importante pra gente. A gente está chegando ao fim do bate-papo, mas antes tem um quadro que é muito mais fácil do que criar uma startup. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Bora? Bora. Hora de ativar o modo Sprint. Tá, então vamos lá. Mercado americano ou brasileiro? Mercado de vendas e de produtos? Brasileiro. Por quê? Mas em relação a líquido, você disse? Não, eu digo o que você acha que é melhor? O mercado americano, né? Ou o mercado brasileiro? Como um empreendedor? Como empreendedor, sem sombra de dúvida, que é o mercado americano, né? Ali você tem tudo te ajudando para inovar, né? Desde dos órgãos regulatórios, capital, né? De risco. Aqui foi... Tentar achar R$1 aqui para botar em empresas de bens de consumo é missão quase impossível, né? Os fundos não podem, né? Os fundos só podem investir em SaaS. Então, o ecossistema ele não consegue expandir sem capital, né? Então, com certeza, o mercado americano é incrível, né? Eu até brinco, né? O brasileiro que se dá certo que dá certo aqui, acho que nos Estados Unidos vira... Mas ao mesmo tempo lá tem mais concorrente, né? Como você falou, quantos tem de isotônico lá? Exatamente, lá nasce um por dia. Nasce um por dia. O Messi lançou o dele agora lá. Mentira, sério? Triatlon ou corrida? Triatlon. Olha, não hesitou não, já mandou logo na lata. Água ou água de coco? Água. A gente já falou isso, mas não tem como abrir mão da água, mas assim, água de coco é muito Brasil, mas água de coco, exato, a água é neutro, né? Delícia, água geladinha ali, o corpo agradece. Chega aquela hora que depois daquele treino ultra pesado, cai bem. Você prefere treinar de manhã ou de noite? De manhã de jejum. Jejum? Olha, boa. Tenho dormido bem, viu? Fiz uns treinos à tarde, final do dia, e eu dormi muito bem. Só que é aquilo, né? As provas que a gente faz, maratona, maratona, é tudo de manhã. Então, se a gente começa a treinar à noite, a gente... de manhã cedinho. E o ideal é você fazer o treino de acordo com a previsão para condicionar o teu corpo, inclusive alimentação, etc. Se tiver que escolher, tomar isotônico antes ou depois da prova? Pergunta difícil, mas eu acho que certamente o pós-treino é fundamental. Aliás, quanto tempo antes da prova para tomar o isotônico? Não tem regra. Inclusive, muitas nutricionistas profissionais de saúde fazem aquele... Esqueci o termo que eles usam, mas que é um hyper hydration, né? Começa 2 dias, uma semana antes, né? A minha já...
Bom, como eu sou amador mesmo, então Pangaré, no dia anterior a gente já interrompe. No dia anterior, né? Já toma e depois no dia. Limonada tropical ou melancia com romã? Limonada tropical, sempre. Nosso carro-chefe, o queridinho que fez a gente lançar a empresa. É o top seller até hoje. E online ou varejo? Varejo. Varejo, olha como né? Eu amo o varejo. O meu sócio, o Arthur, ele é o online. Boa. E empreendedorismo ou esporte? Empreendedorismo. Por quê? Porque eu tô vendo que eu tô fazendo menos esporte porque eu tô empreendendo. E isso é uma escolha. Então, acho que, pensando em mim mesmo, eu acho que eu prefiro empreender. Depois lá na frente vai falar assim, por que eu não fiz mais esporte? Exatamente, né? E faz uma falta, né? Tô empreendendo para um dia fazer só esporte, né? Vamos ver. Boa. Otávio, super obrigado pela participação aqui. Demais, obrigadão. Foi um prazer. Muito obrigado. Você se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora. Se inscreve, ativa o sininho, dá um like, deixa comentários, fala sobre a nossa entrevista. Já está tomando líquidos ou não? Gostou ou não? Dá sugestões. Comenta aqui. É importantíssima a sua participação. Segue a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Spotify. Até a próxima.